Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez, boa noite a todos, boa noite, Neusélia. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Muita paz para todos nós no Para estudo aí, todos né? nós no estudo, muita serenidade, né? Nossa leitura inicial do livro Palavra de Vida Eterna, capítulo 137, Crença. Alguns momentos de reflexão no Evangelho sacodem-nos o raciocínio, para que venhamos despertar no reconhecimento de nossas responsabilidades em matéria de crença. Asseveramos a cada passo a convicção iniludível quanto à existência de Deus. Habitualmente, enquadramos a vida mental a determinado tipo de interpretação religiosa, a fim de reverenciá-lo através do modo que supomos mais digno. Construímos santuários para honrar-lhes. Pretendemos enobrecê-lo em obras de arte. Sabemos admirar-lhe a sabedoria, seja na grandeza do firmamento ou na simplicidade do chão. Certificamos-nos de que as suas leis são inelutáveis, desde as que foram estatuídas para a semente até as que traçam caminho às constelações. Articulamos preces em louvor ou de súplica, nas quais lhe endereçamos os anseios mais íntimos. Receitamos confiança em Deus para todos aqueles que ainda não conseguiram entesourá-la. Às vezes, chegamos até mesmo ao entusiasmo infantil dos que imaginam adivinhar as opiniões de Deus nisso ou naquilo. Todas essas atitudes nascem da pessoa que reconhece a imanência de Deus. Entretanto, os espíritos perversos também sabem que Deus existe. Crença por crença, a crença nos planos superiores e a crença nos planos inferiores. Meditemos nisso para considerar que, acima de tudo, importa saber o que estamos fazendo de nossa fé. E a nossa prece vou tirar é a letra de uma música do Evaldo Júnior, que chama Eu Te Agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia que nasce, pelo sol que desponta em minha janela, com seus raios em abraços de amor. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, pelo corpo, instrumento divino do bem, no trabalho em busca da paz, pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, e pela força da fé, que me anima a seguir o caminho da perfeição. Às vezes uma prece pequenininha, né? Uma música, mas bonita, né? Então é isso, né? Nós estamos mais uma vez aqui com o miudinho do Evangelho, né? Sempre baseado nos capítulos do Uberaba, né? Do Aloysio. E a gente está estudando o Evangelho de Mateus, estamos no capítulo 14, na passagem que Jesus caminha sobre as águas. E esse versículo de hoje é o último versículo dessa passagem. Estamos terminando e daqui a 3 versículos vamos terminar o capítulo 14, né? Acho que o Aloysio fala que os próximos 3 versículos, a próxima passagem é bem curtinha, só tem 3 versículos. E aí eu fui ver, ele disse que ficou a pandemia inteira, né? Estudando. E eu fui ver, nós começamos o capítulo 14 em janeiro de 2023. Nós estamos, né, já em agosto, né? Quer dizer, nas gravações, estou falando, né? Acho que postou em janeiro. Então, esse aqui acho que vai em setembro, né? Logo, esse episódio que nós estamos gravando só vai ao ar dia 5 de setembro, então praticamente, né? São mais ou menos 7 meses de estudo só de um capítulo, né? Por isso que ele chama miudinho, né? Então, na semana passada, a gente viu aquela questão do vento, que o vento amainou. O amainar é um termo náutico, né? Usado muito pelos marinheiros, que se refere quando o vento ventou tanto que se cansou de ventar e aí virou uma brisa. E essa brisa vai trazer o silêncio, que foi a reflexão que nós fizemos semana passada. A gente fez uma analogia, usou aquela música do Zé Rodrigues, que ele fala que eu quero uma casa no campo, né? O silêncio das ínguas cansadas, aquele, né, que cansou, né? Vociferou, gritou, blasfemou, até que o momento que ele parou de reclamar, parou de maldizer, de acusar, se cansa, né? E aí vai vir aqui, né, aquele silêncio. E isso nos levou a falar do silêncio de Deus, não só o silêncio verbal, né? Porque a gente às vezes usa o silêncio verbal, mas a mente continua, né? Num estado vibratório, no psiquismo e num estado mental agitado.
E aí ele fala, né, do silêncio de quem cala para não ferir, cala para não alimentar contendas, aversões, divergências, e que sabe a hora certa de soprar. E a gente tem essa dificuldade, né? Porque a A boca. maior dificuldade nossa é essa, né? De falar na hora certa, né? E como falar, né? Porque a E, gente às e tem a vezes. gente também, essa questão do silêncio, assim, o quanto que a gente tem pressa de falar, né? Então, se você consegue fazer esse silêncio interior, né? Depois você chega à conclusão também que não tem necessidade de falar, né? E quem faz o silêncio também escuta, né? Aí, tendo escutado, às vezes, o que o outro fala talvez não seja, né? Ou é muito bom. Você escutando, você fazendo esse silêncio, você tem tempo de raciocinar e perceber, né? E avaliar o conteúdo daquilo que você escutou. Se for bom, você absorve, se não for, você deixa passar, né? E acho que é o grande problema de quem faz barulho demais, de quem inventa demais, de quem. Porque você perde a percepção, você perde a lógica da coisa, né? Que às vezes, por isso que às vezes você até briga, porque briga por uma coisa boba, porque se você tivesse silêncio interior para avaliar, né? É aquela história que eu lembro sempre da minha mãe, que ela me chamou no cantinho e falou: Você vai morrer disso? Você vai morrer? Você vai brigar por causa de um pedaço de bolo? Ou, sabe? As coisas que a gente briga acabam sendo coisas pequenas, né? Coisas que dali a pouco não tem mais, né? Daqui a pouco já acabou. É a matéria, né? A gente tem que tentar lutar assim, e colocar, lógico, ter uma postura na vida, mas em relação às coisas importantes, né? E o que que é importante, né? A gente acaba dando importância para o que não tem importância e larga para lá aquilo que tem, né? Mas é isso. Então, hoje nós estamos no momento em que Jesus e Pedro vão voltar, eles vão voltar para o barco, entram no barco, e ao entrar no barco, a gente vai ter o versículo de hoje, que é o versículo 33 do capítulo 14 de Mateus, que diz assim: E os que estavam no barco o reverenciaram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Quer dizer, aqueles discípulos que estavam no barco reconhecem que Jesus é o filho de Deus, mas antes disso, o que que eles fizeram? Reverenciaram, né? E essa é a palavra que a gente vai destacar hoje, reverenciar, que é um gesto que eles faziam é, aos reis, né? E na época, realmente, o gesto era mais importante do que eles falarem. É que o Aloysio fala, né? Mesmo que eles não tivessem falado nada, o gesto em si já dizia tudo. E a psicologia trabalha muito, né, com essa questão dos gestos corporais, né? Se você está curvado, se você está gesticulando, se você está. Qual é o momento que você está? Se você está agitado, se você não está. E O aí, corpo fala, né? o corpo fala, né? E aí, ele fala assim, que naquela época, para se reverenciar os reis, né, ou as pessoas mais importantes, né, sobretudo na Grécia, né, porque ele fala que na Grécia não tinha a figura do rei, mas tinha a figura daquele que conquistou. Então, eles literalmente se ajoelhavam e jogavam o rosto no chão. Essa que era a reverência completa. Hoje em dia a gente não beija o chão, né? É raro, né? Acho que o Papa, né, faz isso, né? Ele chega nos lugares e ajoelha e beija o chão. É um sinal, né? Uma demonstração de, né, beijar o chão que você pisa, né? Quer dizer, é uma forma de agradecimento, né? Mas se eles não tivessem dito nada, o gesto já teria sido grandioso, né? Eles reconhecerem, até hoje é na Inglaterra, eles reverenciam a rainha, né? Tem lá os protocolos, né, que a gente chama, né? De como se comportar nos lugares, né? Onde tem a. E aí, naquele dia, é o que ele fala, né? Jesus estava ali presente. Então, eles reverenciaram Jesus no gesto e nas palavras. Mas e hoje? Né? Que Jesus, ele está presente, mas não, assim, materialmente. Ele está em espírito perto de nós, como que nós reverenciamos? Essa que é a pergunta, né? A gente tem um quadro em casa, a gente tem uma imagem, tem um livro. Como é que você faz essa reverência a Jesus, Elisete?
É a pergunta, né? Você reverencia Jesus diariamente, né? Como é que eu posso fazer isso? E aí, né? Aí ele fala, né? Aí um responde lá na atitude, né? Ah, na oração, é, mas principalmente o que ele vai falar, né? Na nossa mente, porque tudo nasce do nosso sentimento. Eu falaria mais antes do pensamento, né? É no nosso sentimento que nasce tudo. O que você sente, você vai pensar, o que você pensa, você vai agir. Então, essa, essa condição interior nossa, né? Como é que está o nosso psiquismo? Isso que vai se... É É anterior à interessante, né, prece, né? quando ele fala, né, que a figura de Jesus para os discípulos naquele momento no barco, né? Então, é uma figura material, né? Que Jesus está ali com eles. E para nós, a figura de Jesus hoje é espiritual. Então, a nossa reverência, né, tem que ser nesse sentido, né? De submissão, é uma completa resignação, uma completa devoção, né? À figura espiritual que o mestre simboliza para nós. E o quanto que é difícil fazer, quando ele faz essa pergunta, eu referencio Jesus diariamente? Aí eu fiquei analisando o quanto das nossas atitudes, tudo começando pelo pensamento, né? Porque o pensamento é o gerador, né, de tudo, o quanto que a gente ainda está distante disso, né? E até mesmo eu fiquei pensando assim, todos os dias, eu acredito que todo mundo tem seu momento, né, de oração. Aí, quando ele fala assim, a oração realmente é um jeito de você reverenciar, Reverenciar. mas antes disso tem essa questão mental que a gente precisa exercer, né? Então, eu fiquei analisando assim, o quanto que a gente faz tudo no automatismo e esquece realmente dessa. É isso que a gente vem estudando anteriormente, né? Da questão do silêncio, que a gente trabalhou tão bem a semana passada, né? Que foi o SOS, né? Que é aquela página do André Luiz. Então, o quanto que está ainda faltando é isso na gente, né? O diariamente é como se você precisasse ter essa imagem do Jesus espiritual, mas colocando isso na sua vida, né? Fazer essa transposição. Eu me lembrei de um dos livros do André Luiz, que tem uma médium, é Celina, nunca sei se é ela, que tem que ela tem um cone aqui, assim, né? O que ela está sempre, os espíritos, os benfeitores estão sempre disponíveis. Tem sempre alguém de plantão, vamos dizer assim, para nos atender se a gente estiver dentro de uma sintonia. Eles não ficam lá, eles não são nossos escravos, a gente sabe disso. Mas se você tiver uma sintonia, você vai conversar, se você esteja disposta, né, e pronta para conversar, para dialogar, para ter esse intercâmbio com o plano espiritual, eles vão estar ali. Só que a gente não tem, né? Então a gente é instável, né? Aí, ó, você sai, quando a matéria te chama, você vai e aí você deixa o compromisso para trás, compromisso espiritual. Quantas vezes a gente faz isso, né? Então a gente, o Haroldo está, como que a gente reza, né? Como que é as nossas preces. E eu achei interessante que o Haroldo começou a fazer um estudo dos Salmos, e aí ele vai falando os tipos. E ele fala primeiro que o Salmo é o resumo da Bíblia. E ele fala assim, é como se fosse a Bíblia é uma pamonha embrulhada. E os Salmos é já pronta para você comer. Você já desembrulhou. E aí ele faz uma analogia que as preces do final do livro do Evangelho, de Kardec, também tá ali, está a síntese também Da da, doutrina. da doutrina, que é a forma como você vai rezar. Para que hora que você vai rezar? Que tipo de prece que você vai fazer? E os salmos é a mesma coisa. Aí você pode louvar, você pode agradecer, você pode pedir e você pode reclamar. Dentro desse estudo, eu achei interessante a postura de reclamação, né? Isso, achei muito Não, legal de não, colocar. não no sentido assim de você.
reclamar para ter uma De atitude de coitadinho, de colocar de vítima, prepotência né? perante Deus, né? Mas na atitude mesmo de conversa, eu não estou entendendo por que que isso está acontecendo na minha vida, o que que é É o que ele fala assim, preciso, né? né? Me ensina, Você porque eu não estou reclamar com sabendo. Deus de Deus. Eu achei Hum, muito interessante. O que que é a prece da reclamação? Porque no Espiritismo a gente criou essa coisa de que não pode reclamar. Não, tá tudo certo, tudo é. bem, não, tá tudo maravilhoso. Aquele otimismo burro, idiota, porque não tá, não tá. Você não tá entendendo, né? Você fez tudo certinho, você tá andando bem, você tá orando e tal. Por quê? Você tem que perguntar esse porquê, né? E eu, às vezes, nem tanto porquê, mas para quê que a gente. Eu acho que a gente tem que perguntar muitas vezes. É isso. Outro dia até foi num filme que eu vi isso, que o cara é um coach, aí ele fala assim: é, por que que você está fazendo isso? Não. Para que que você está fazendo isso? Para que é? Qual que é o objetivo seu nisso? Porque você já sabe. Então ele fala assim. Que você, essa prece da reclamação é você falar assim, poxa Deus, uma conversa íntima, né? E é nesse momento que você começa a ter uma relação próxima, que Deus quer você próximo, né? Através dos espíritos mentores, através de Jesus, tudo isso é um conglomerado de coisas, de espíritos para te atender mesmo, para chegar a Deus, para estar mais próximo dele. Então, quando você reclama, mas não reclama no sentido de se colocar de vítima, mas reclama para poder entender, né, para que Deus dê força para você entender. E aí ele até dá o exemplo, né, do pessoal que vai no cemitério, lá do Eurípides Barçanufo, não sei se é essa hora que ele vai dar esse exemplo. Mais Porque para frente, é né? mais para frente, né? Deixa para lá É. então. Então a gente tem que tentar pensar que está tudo certo, mas que você também tem esse direito de reclamar. E aí você conversando com Deus, você vai começando pelo menos a ter essa aceitação, que acho que esse que é o mais importante, né? Essa aceitação do que está acontecendo. E eu vejo, eu achei uma coisa que me fez pensar, que ele está falando em reverenciar a Jesus, né? Mas mesmo no momento que você está discordando, numa briga com alguém, você está discutindo, brigando, que a sua postura é completa, que você sabe até que ele está errado, que você está certo. Bom, imagina uma briga calorosa, todo mundo brigando, gritando. Se você se ajoelhar, a pessoa te ameaçando te bater, sei lá, ah, vou te bater. Se você ajoelhar e se submeter, você vai desarmar ela. Até nesse momento. Mesmo, quer dizer, sabe, se você reverenciar até o mal, quando ele é reverenciado, ele se desarma. Eu me lembro de uma história, não sei onde que eu vi, que acho que o ladrão chegou, pouco tempo acho que eu contei isso também, que o ladrão chegou na casa de uma senhora na janela, assim, ela estava lavando louça e o cara chegou, era um ladrão. Ela viu que era um ladrão. Mas ela virou e falou: Ah, que bom, meu filho, que você chegou, estou fazendo uma jantinha aqui, vem cá comer comigo, tal. O ladrão entrou. Quer dizer, desarmou ele, a atitude dela, né? Então, às vezes, a sua forma de reagir a uma situação até ruim faz com que essa situação melhore, né? E essa referência a Jesus também é isso, né? Então, a nossa E, palavra que a gente está em análise vai ser reverenciar, que ele vai trocar para ficar mais de acordo com a doutrina espírita, adorar, né? Adoraram ou adoração. Nós vamos falar do reverenciar. Que ele vai citar o Evangelho de João, né? Capítulo 4, versículo 23 e 24, que é quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, Jesus judeu, ela era uma samaritana, e o ponto de divergência entre judeus e os samaritanos era justamente essa relação da forma, né, do local de adoração, porque os samaritanos achavam que tinha que adorar Jesus, adorar Deus na região do Vale do Siquém, na Samaria, e para o judeu era em Jerusalém. Mas a gente sabe, né, que o local de adorar a Deus é dentro do templo interior, né? Nem no monte, nem no vale, nem na beira da campina, como ele fala. A, a adoração é dentro do nosso coração. Quanto mais a gente adorar, né? E Jesus diz à samaritana: Mas a hora vem, e é agora,
quando verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade, porque assim quer o Pai que sejam os que o adorem. Deus é espírito e em espírito e verdade é como devem adotá-lo. Que é uma frase forte, né? Deus é espírito. Então ele quer que seja adorado em espírito e verdade. Aí eu fiquei pensando, Zélia, eu tenho pensado muito nisso. E Jesus, vamos pensar nesse raciocínio. Jesus era judeu, certo? Isso é claro e óbvio. Ele deixou de ser judeu? Ele criou uma religião nova? Não. Ele continuou, né, sendo, e ele falou: Eu não vim para destruir a lei. Só que as pessoas ao longo, né, os homens, sacerdotes que foram vindo, embora tenham vindo os profetas, foram desvirtuando e criando religiões, criando coisas e colocando, né, dogmas, colocando liturgias dentro de todas as religiões, até dentro do judaísmo, né, que criaram situações que não são situações de sinceridade, né, o fariseu. Então, acho que a gente hoje, no fundo, quem quer realmente, no fundo, a gente está criando um judaísmo nosso, né, forma, pelo que nós estamos estudando aqui, à luz da doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, né? Que a gente chama, né? Que o espiritismo veio nos chamar para fazer como Jesus ensinou. Então, é sempre esse pedido, né? De todas as religiões, todos os profetas vêm pedir o quê? Que a gente pratique aquilo que Jesus praticava, mas de forma sincera, é só isso. Mas a gente fica criando uma religião atrás de outra, sempre colocando a hipocrisia no meio, sempre colocando as coisas materiais no meio. Por isso que a gente acaba caindo, né? Mas se a gente isso que ele fala aqui, ó, a hora é agora, verdadeiros adoradores que vão adorar Deus em espírito e verdade. É só isso. Mas a gente não dá conta, né? A lei já está lá, né? A Torá é a lei, então é só seguir. E está na nossa consciência, né? Agora a gente fica nessa posição de hipocrisia, né? Na realidade, o que eu acho assim, a gente o tempo todo se coloca acima de Deus, sabe? Essa postura, quando a gente faz exercício, tem essa posição da criança, né? As aulas de yoga, por exemplo, que você faz, aí tem a posição da criança que você descansa, é onde você se curva e põe realmente a testa no chão. Aí, esses dias, quando eu estava fazendo, eu ainda fiquei pensando nisso. Eu falei, o quanto que a gente, nessa postura, se a gente parar um minutinho, a gente vai se colocar na posição que a gente realmente está, na pequenez que a gente ainda tem frente ao divino. De quanto somos Então, crianças, de quanto o somos quanto sutis. que a gente é criança, o quanto que a gente ainda é frágil e o quanto que a gente não entende essa proposta que o Cristo tem trazido para nós aí, né? Descortinando esses véus que a gente tem, que a gente vai colocando artificialismo, né? Dentro do aspecto religioso, quando a gente sabe que, na realidade, é a expressão mais clara da simplicidade. Você não precisa de nada, você precisa do essencial, você precisa na fé no futuro, né? E da consciência tranquila. Então, cada coisa que te distancia desses três itens que pode te levar a uma felicidade, a gente vai se afundando. E é justamente o que a gente faz. É igual na oração. O que a gente aprende aqui? Não precisa de fórmula, não precisa de palavras, não precisa de idioma, não precisa de nada disso. Aquela musiquinha, né? Não é Precisa preciso justamente, né, gesto nem posição, só é mesmo necessário o amor no coração. um amor no coração. E a gente vai se perdendo aí, porque a gente começa a colocar um montão de cultos exteriores, um montão de exigência, né? Então, aí, E você vai, pior é que isso vai sobrecarregando, a gente não percebe, né? Que vai sobrecarregando o físico, inclusive, né? Porque você só tem que acordar de manhã, abrir os olhos, agradecer, né? Aquela nossa prece inicial. Agradeço, Senhor, por o sol que nasceu, pelo dia, por mais um dia.
Se você acorda, agradece e já levanta, já começa a não procrastinar a levantada da cama, você já levanta e vai agindo, e você sabe que se você fizer 10 minutos dessa posição que você falou aí da criança, com ajoelhada, né? Com o rosto no chão, equivale a várias horas de sono. Se você perder uma noite de sono, se você fizer isso 10 minutos, acho que parece que equivale a 3 ou 4 horas de sono. Porque realmente é o momento, se você fizer sinceramente, né? Você ficar com o joelho, com a testa lá no chão, pensando nos problemas, não dá certo, não. Você tem que realmente relaxar, né? Não é, não é só uma postura física, né? E trabalhar também. Hoje, essa semana, por exemplo, aconteceu uma coisa engraçada. Eu fui eu estava assim, tensa com um monte de coisa e tal, que a gente sempre tem essas tensões diárias. E aí eu fui para a academia e o rapaz deu um exercício que torto, assim, que eu bobeei, fiz e, e me deu uma dor na cervical. Voltou minha dor na cervical. Fiquei de manhã toda com dor, tentei fazer relaxamento e tal. Aí fui para o asilo. Aí lá, você sabe, né? Sara tudo. O que que eu fiz? Tinha um monte de roupa para mexer lá, você não estava? Eu pacatei aquelas roupas, comecei a mexer com aquilo, tirei, botei para um lado, botei para o outro, fiquei só lidando com aquilo. Aí quando eu saí do asilo, assim, quando a hora que eu estava saindo, falei, gente, ó, minha dor no pescoço sumiu. Quer dizer, aquilo é porque enquanto eu mexi com aquilo ali, uma coisa material até, né? Mas aquilo eu fiquei só pensando naquilo, só fiquei focada em arrumar, né? Em tirar aquilo que servia daquilo que não servia. E aquilo eu acho que eu relaxei. E aí meu pescoço parou de doer. Então, às vezes, são atitudes mínimas, né? Que você pode fazer, mas é dentro de uma ação que você se concentre nela e que ela seja uma boa ação, uma boa atitude. É o pensamento, é o sentimento que vira um pensamento que vira uma ação boa. Mas se você tem um sentimento ruim, gera um pensamento ruim, uma atitude ruim, e aí a consequência vem mentalmente e fisicamente, porque isso tudo a gente vai somatizar. Que a gente somatiza tudo, literalmente tudo. Aí vem dor no pé, vem dor no joelho, vem, né? Cada dor tem a sua relação, né? O pulmão adoece porque você está triste. Então é complicado, né? Então, o difícil mesmo é essa adoração, né, espiritual. Ele lembra do livro Paulo Estevam, né, quando Paulo recebe uma carta de Tiago, né, pedindo para ele voltar, né, e que ele, na mesma hora, ele teve aquela postura como a gente tem, né, quando um adversário convida a gente para ir, a sua tendência é o quê? É recuar, Não, não não vou querer não, né? fazer. Mas o que que ele fez? Ele abre o Evangelho e na leitura do Evangelho é uma coisa muito interessante, né, Rita? Porque o Evangelho, qualquer leitura que você faça, é Deus conversando com você. E na oração, você se coloca na posição de você conversando com Deus. Porque ninguém pode alegar que em qualquer dificuldade que a gente tiver, se a gente não fizer uma leitura atenta, minuciosa, de uma palavra, né? Da Bíblia, de uma página qualquer, que ela não vai trazer a resposta que você precisa. Não existe isso. Em qualquer situação que você está vivendo, se você abrir uma página, essa página, né? Uma página da mensagem divina, né, gente? É claro. Essa página vai trazer a orientação que você precisa. Só que a gente tem tanta prepotência que a gente lê aquilo, é como se aquela leitura fosse para ser aplicada com o outro. Então, aí, imediatamente você pensa assim, fulano deveria ter, se é na questão de um relacionamento, fulano deveria ler isso, né? E a gente passa para o outro. Mas se a gente fizer realmente esse silêncio, essa reflexão, essa meditação naquele conteúdo, ele vai servir para você de agente transformador e de um entendimento maior da lei. Que é o entendimento da lei? É a aplicabilidade. Mas a gente tem orgulho demais para seguir qualquer orientação nesse sentido, né? E Tiago, quando ele faz essa leitura,
a princípio, o que ele recusou, né? Vê lá se eu vou lá atender o Paulo, né? Vê se eu vou atender Tiago. Mas aí, na dúvida, abster-se e foi buscar o quê? A orientação divina, que sempre está contida ali no Evangelho. E quando ele abre, reconciliar-os depressa com seu adversário. Aí o que ele faz? Ele não questiona como nós questionamos, ele simplesmente obedece e vai. E é aí que a gente tem que aprender a fazer, né? Se o ensinamento tá ali para a gente tão claro, mas vamos entender essa resposta, essa conversa que Deus tem com a gente, como se fosse uma coisa para nós, e não para o outro. E às vezes nem é uma página, que no caso aqui do Paulo, a página já estava onde? No recado que ele recebeu. Veio através do quê? Do mensageiro que veio falar de Tiago. Então, às vezes, você vai abrir a página só para entender aquilo que a espiritualidade mandou recado através de quem? Daquele que está na sua convivência. Que é alguém que te chamou, alguém que te falou alguma coisa, Te convidou, né? que te convidou. Mas por que ele te convidou? Porque ele foi intuído, né? Então, tudo isso é uma questão muito assim complicada, porque às vezes você não enxerga. E aí você precisa da leitura para poder enxergar aquilo que você já tinha tido condição de. Às vezes, dias Eu atrás, tinha que alguém. ter o automatismo, né? Mas a gente não tem. Às vezes, alguma coisa que alguém te fala assim, você tem que estar muito atento, né? Hoje em dia, você tem que fazer esse miudinho na sua vida já, sabe? Porque às vezes alguém te falou ontem, uma pessoa que nada a ver, que te encontrou, que nem, você nem estava pensando em nada, te fala alguma coisa e dentro daquela frase tem uma palavra. Essa palavra é para você. Você tem capacidade de parar para pensar? Falou, opa, peraí, tem um negócio aqui que você tinha que ter ouvido. E aí sim, pode até abrir o evangelho, mas o recado já foi dado. Se você tivesse atento, você tinha escutado, né? Complicado. Então, vamos lá, né? 649, que é a palavrinha de hoje, ele vai transformar a reverência em adoração. Adoração. E aí, na 649, o Kardec pergunta, né? Em que consiste a adoração? É a elevação do pensamento de Deus. Por meio da adoração, a alma se aproxima dele. Gente, elevação do pensamento a Deus. Simples, né? Simples. Olha que resposta precisa, clara. Porque Mas Deus como sempre está próximo. Nós aqui, né? Outro dia alguém falou comigo assim, Deus me achou. Como é que é? Deus me achou. Ele falou assim, não, ele nunca te perdeu. Deus nunca perde ninguém. Ele conhece todo mundo pelo nome, só que de vez em quando ele chama, né? Aí quando ele chama, você vai ouvir. Mas ele nunca te perdeu, você que se perdeu dele, né? A gente que tem essa postura, né? É, de tá, e que aí são, é que ele fala, né? Alguns espíritos, né, mais superiores, é lógico, como Gesiel, Alcione Villamil, Francisco de Assis, a Lívia, né? Tinha, mas não tinha essa forma rasteira nossa, exterior, superficial de adoração, né? Mas a gente, às vezes, tem que vir uma dor, né, para nós, para que a gente possa ter essa vivência, né? A gente vai pela dor mesmo. na 650, ele fala mais adoração é um resultado de um sentimento inato ou é o produto de um ensinamento? Olha que lindo. Sentimento inato como o da divindade. A consciência da fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que pode protegê-lo. É o nosso versículo, né? O quanto que a gente tem que se curvar a Deus, que realmente é a nossa proteção, né? O quanto que é importante, né? O barco balançando para os discípulos foi o quê? A consciência ali da própria fragilidade, né? Comparado ao quê? A grandeza de Jesus andando sobre as águas. Então, no barco, balançando, eles entenderam a sua própria fragilidade. E quando eles viram que Jesus estava andando sobre as águas, porque isso é uma coisa de, É, né, assim, realmente de surpreender. Aí eles entenderam, né, a superioridade que existia ali, né, naquele Messias, né?
o quanto que ele era capaz de oferecer a eles, né, de consolo, de esperança, de seguir mesmo, né? E o quanto que a gente às vezes tem dificuldade, né, de o homem de dura cerviz, né? Estevão, quando falava no livro Paulo Estevão lá a respeito do povo de Israel, né? Então, a dificuldade de quê? De não se dobrar às evidências, né? A gente tem essa dificuldade. Que A coisa às vezes está evidente, está clara ali para a gente, mas o nosso orgulho não deixa, né? E ele dá o Não exemplo da deixa, não. A canga, né? gente Por que que você põe a alimenta o canga no nosso boi, orgulho, né? né? Ele dá o exemplo da canga, né? Que aí, quando você está. Não quer se dobrar, né? Você não quer se Jesus dobrar, aumenta o que pezinho a ali, nuca né? tá dura, né? E você sabe que o boi é exatamente isso. Eles põem a canga e aquilo vai dar um calo. Para que ele, no começo, que eles põem a canga sozinho, depois que ele põe um com o outro. Que é interessante é isso também, né? A canga primeiro põe só num, para ele ir acostumando. Que é um garfo assim, né? Que fica aqui. Aí ele fica só. Primeiro ele rebela. Depois põe um junto com o outro. Porque aí, quando um não pode puxar para um lado e outro para o outro, porque eles têm que os dois puxar para um lado só, para poder puxar o quê? O carro do boi. Então, tem muita simbologia nisso mesmo, né? Jesus, na posição, né, de educador, o que que ele vai fazer? Colocar um contrapeso, uma canga que pesa e que aí o cara, ele tem que se dobrar aquilo. E geralmente eu pensei nisso, né? Que a canga, o carro de boi são dois. Aí é A alguém lei com de cooperação, lei de né, Rita? cooperação, né? Você está com dor, eu ajudo na sua dor e você me ajuda também. É verdade. Então Esse tá. simbolismo do dois, né, de fazer as coisas em parceria, né, é muito bonito. Eu pensei nisso até a respeito de um casal, né? O quanto para se ter um filho são necessários dois, né? Então, quer dizer, mostrando para a gente que ninguém é autossuficiente, né? Para Aí levar a depois vida vem a sozinho. família, né? Vai Os crescendo, né? Os desdobramentos, né? desdobramentos, né? Interessante, é verdade. E agora tem a pergunta 653 também do Livro dos Espíritos, né? Que fala da questão da adoração exterior. A adoração tem necessidade de manifestações exteriores? Aí a resposta, ó, a adoração verdadeira está no coração. Em todas as vossas ações, pensai sempre que o Senhor vos observa. Então é isso, né, gente? Nada de fórmula, né? A gente não precisa de nada exterior. E o que conta é o sentimento que você está alimentando quando você está nesse estado de tentar esse intercâmbio com Deus, com os É a amigos intenção, né? espirituais, Ainda que né? você É a erre, se a intenção. intenção for boa, Porque errar, nós ainda vamos errar muito, né, Rita? Somos muito imperfeitos ainda, temos muitas fragilidades, mas por causa disso a gente não pode justificar as nossas dificuldades vivendo numa postura de acomodação, de rebeldia, de desobediência. Então, cada dia mesmo você buscar a mensagem do Evangelho. Hoje, o que essa mensagem está falando para o meu dia hoje? Como que eu posso aplicar essa mensagem na minha vida hoje? Hoje, por exemplo, nós estamos falando, né, aqui fazendo esse estudo desse processo de adoração. Como que eu posso fazer essa adoração na minha vida diária? Como que eu posso fazer isso funcionar não de uma maneira exterior, mas com muito silêncio, muita humildade, para conseguir entender realmente que a grandeza toda, só existe uma grandeza. O absoluto é sempre Deus. E que a gente tem que ter essa atitude, né, de contemplação assim, com a sua obra, transformando cada ensinamento dele numa prática diária, numa vivência realmente cristã. hoje em dia está muito na moda, né? Até na questão empresarial, nas questões pessoais, nesses coaches que se criou, né? Os influencers, tudo, outra coisa, a palavra procrastinação.
E aí eles usam muito que, tipo assim, ó, tem que fazer, né? Tem que fazer. Então, como que a gente faz? Mas dentro desse processo também de iluminação interior, de contato com Deus, como que a gente faz essa procrastinação? Como que o Espírito ainda fala assim, ah, não, nessa encarnação não vai dar para fazer isso, ah, eu não posso, eu não consigo. É que nem eu falei, é aquele momento, tá? Quantas vezes você coloca o seu celular na soneca? Se você se programou para acordar num determinado horário, para fazer as coisas que você tinha que fazer, e aí você pega e fala, não, vou dormir mais um pouquinho. E aí, às vezes, ali, para você que tem muita coisa para fazer, aqueles 10 minutos de soneca, se você, pelo menos se você dormiu e foi para o plano espiritual fazer alguma coisa que preste, tudo bem, mas geralmente não é. Então, conclusão. Aí depois, no final do dia, você fala assim, ah, não tenho tempo. Mas é por quê? Porque você, durante o dia, andou procrastinando, andou deixando para depois. E tudo que você deixa para depois vai te alcançar lá no meio do caminho. É aquela frase, né? Na subida, não deixe nada pelo caminho, porque pode ser que você tenha que voltar para buscar. Então, a gente tem que estar tentando fazer isso, né? Estar nesse momento, viver aqueles momentos. E às vezes a pessoa fala que está cansada, que está não sei o quê, mas ela está cansada porque ela está fazendo tudo de forma acelerada demais, de forma sem estar atenta naquilo que faz. E às vezes você fazendo um arroz, sabe? Sim, eu vejo muito isso, porque eu vejo muito a minha mãe era muito assim. Quando eu vou mexer um arroz, que ele faz aquela coisinha assim, sabe? Quando ele está na hora de botar água, você tá torrando o arroz, assim, que ele faz aquela coisinha, aquele montoadinho assim, que a minha mãe falava assim, a hora que o arroz fizer aquele montinho assim, tá na hora de você pôr a água. É o momento que você está meditando ali, você está atenta no arroz. Mas se você está lá fazendo arroz e pensando, nossa, eu tenho que fazer esse arroz rápido porque eu tenho que fazer não sei o quê, porque eu estou com um monte de coisa para fazer, não adianta, você não faz nem o arroz, nem o que vem depois. É a adoração improdutiva, né, que a gente exerce no decorrer da vida quando a gente tem pressa demais e não vive o momento presente. O benfeitor Emmanuel tem uma coisa que ele fala assim, ó, da questão, o quanto que a gente tem dentro dessa hipocrisia, né, a gente cria idolatria e realmente assim, ele fala, olha, criar ídolos humanos é pior que levantar estátuas destinadas à adoração. O mármore é impassível, mas o companheiro é o nosso próximo, de cuja condição ninguém deveria abusar. Então, nessas questões assim, dessa adoração exterior, né, o quanto que a gente tem que realmente buscar esse interior, né, sem essas fórmulas. E uma das coisas importantes assim é fazer desacelerar, né, Rita? Você está fazendo um arroz, fazer o arroz ali, sem ficar pensando no montão de exigências que você tem aí para fazer e que não são nem tão essenciais assim na sua vida, né? Então, dedicar cada momento, se você está ali agora, se dedique àquele momento, é um jeito de você adorar, né? Colocar a presença de Deus em tudo que você estiver fazendo, E é engraçado que, com a às calma e a vezes, quando serenidade você está necessária. agitado, nervoso, você fica assim, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, né? Mas não, esse ai meu Deus é usar o seu nome em vão, não é? Não é aquela, né? A primeira lei, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, não usar seu nome em vão. Porque isso é em vão, porque você ficar falando, ai meu Deus, meu Deus, mas você não faz nada, Deus vai ter que fazer tudo para você, que isso, cara, não é não, né? Aí ele está falando com você, ó, tá bom, né? Tudo bem, ai meu Deus, mas e aí? E você? O que você está O que fazendo você aí? está fazendo? Qual a sua parte nisso tudo, né? É por isso que eu falo, a gente se coloca lá como se fosse, sabe, estamos na frente dele, aí você começa a achar que Deus está sendo injusto, que Deus está fazendo tudo errado. Então desacelera, silencia, né? Escuta, ouve, ó Israel, Eu né? achei, eu achei Então, engraçado ele falar da avó dele, né? Que estava num carro, né? Acho que estava com algum problema, não sei como é que é. Acho que ele estava, começou a dar defeito o carro, aí a avó dele, que era espírita, né? O bisavó, não sei, começa a rezar e chamar Bezerra de Menezes.
Irmã Sheila, todo mundo, todos os santos, né? Ele fala, ó, do jeito que você está pondo espírito aqui dentro, o carro vai parar de mais depressa, né? Quer dizer, É. e a história do Chico no avião, né? Que ele fala, né, que Chico fica desesperado, né, por causa do avião tá ameaçando cair, ou tá dando um pane no avião lá. E Chico fica desesperado e ele fala, ó, vai morrer, morre com educação, né? Então, a gente, às vezes, nesses momentos que a gente está mais aflito, em vez da gente fazer esse silêncio e fazer uma prece realmente que tenha valor, a gente fica só desesperado, né? Aí na 654 ele fala: Deus tem uma preferência pelos que o adoram desta ou daquela forma? Deus prefere os que adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Aqueles que acreditam honrá-lo com cerimônias que não os tornam melhores para seus semelhantes. Olha que coisa séria, né? Deus prefere os que adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. É a maior adoração que a gente pode aí E aí não tem exercer com Deus, né? preferência se é espírita, se é judeu, se é samaritano, se é. Não tem preferência por ninguém, né? Porque ele é justo, né? E aí você tem aquilo que você buscou, aquilo que você mereceu, aquilo que você afinizou. E aí eu fiquei pensando, né, o quanto que as nossas preces ainda são absurdas, né? Porque se a gente tem uma enfermidade, a gente pede para ficar livre dela. Se a gente está com um problema financeiro, você quer que Deus resolva a questão sua financeira com o banco. E aí, por aí, a gente vai criando essa idolatria em relação às coisas materiais exteriores que são sem importância. Porque para Deus sempre vai contar o quê? A sua intenção, o seu nível de tranquilidade, né, para evitar e aceitar a vontade do Pai. Porque se algumas situações de embaraço ainda surgem na nossa vida, não foi Deus que colocou isso para a gente, né? Fomos nós que, com o nosso livre-arbítrio, né, infringimos a lei divina, e quando existe uma infração a uma lei, existe o quê? Uma penalidade. Então, a gente fica vulnerável ao efeito dessa lei. Não porque Deus seja vingativo, não porque Deus castiga, mas porque nós, enquanto espíritos, nos colocamos naquela situação. Obedecer, adorar a Deus do jeito que é preciso, e você vai evitar muitos males na sua vida. Porque depois Agora, ainda tem também a reparação, né? Você vai ter que reparar ainda, né? é, Porque a reparação é inevitável ele dá o também. exemplo do menino, né, Joãozinho, lá no livro Missionários da Da Luz, né, que luz. quando a família está naquela situação, né, na hora da refeição ali, o menino é intuído para fazer uma prece, convida o pai para fazer uma prece junto, e aquela situação ali de uma criança que naquele momento serviu de instrumento à espiritualidade maior, né, harmonizou o ambiente com uma prece. Então, se a gente aprendesse a realmente fazer esse silêncio, essa meditação, né? Eu acho que é como uma vaca, né? Se você ficar ruminando um ensinamento divino, você vai conseguindo colocar ele na sua vida. O problema é que a gente é desatento com as leituras que a gente faz e com o auxílio que chega. É igual você falar, uma pessoa chega com uma palavra, ela pode estar te dando um toque, mas a gente é desatento com essas sugestões que nos chegam. E aí a gente, ao invés de transformar aquilo, né, fazer a praticidade, né, e colocar na nossa vida, a gente vai se afastando, porque o ouvido não E ouve, esse né? exemplo que você deu é muito bom, porque a vaca, ela rumina, Fica engole, regurgita, chita, rumina de novo, ela volta, né? Você sabe que ela tem esse processo uhum, de regurgitação. digestivo, né? Digestivo dela não é numa vez só que ela engole, não. Ela, e aí, eu já matei boi com laranja, tá? Porque nós demos uma laranja inteira, e o boi adora laranja. E tem aquela fruta do lobo que tem no pasto, que a gente até tira, porque ela é redonda. Então, tipo assim, o boi engole inteira. Na hora de regurgitar,
aquilo para aqui e ele morre engasgado, literalmente, entendeu? Aí depois nós passamos a da laranja cortada, sabe? E aí, quer dizer, é, se você não rumina direito, se você engole inteiro, aí na hora de regurgitar pode ser que dê problema, entendeu? A complexidade é grande, né? Aí É. ele vai lá para a Revista Espírita, né, de 1863, Os Falsos Devotos. Ah, isso aqui é tão sério, gente. É pior que a gente se Olha que ele identifica. vai falar os hipócritas da O devoção. pior de tudo é que em alguns momentos eu me identifiquei, gente. É vergonhoso. Os falsos devotos sacrificam a aparência e traem o verdadeiro. Têm o coração seco e os olhos úmidos, a boca fechada e a mão aberta. Falam É de a bolsa, não? Não é a bolsa, não? É a bolsa, desculpa, a bolsa fechada e a mão aberta. Falam de boa vontade ao próximo, criticando-lhe as ações de maneira adocicada, que exagera o mal, apequena o mérito. Muitos ardentes para a conquista dos bens materiais e mundanos, trepam-se em tesouros imaginários que a morte desperta e negligenciam os verdadeiros bens que servem ao fim do homem e são a riqueza da eternidade. Os hipócritas da devoção são os São os répteis, répteis. olha, Nossa, sério, isso é né? bravo, hein? Da natureza moral, vis baixos, Evi- evitam as faltas castigadas pela vindicta pública e na sombra cometem atos sinistros. Quantas famílias desunidas e espoliadas, quanta confiança traída, quantas lágrimas, até quanto sangue. A comédia é o inverso da tragédia, né? Atrás do celerado marcha o bufão e os falsos devotos têm por acólitos seres ineptos que só agem por imitação, à maneira dos espelhos, refletem a fisionomia dos vizinhos. Tomam-se a sério, enganam-se a si próprios, troçam por timidez aquilo em que acreditam, exaltam o que duvidam, comungam com ostentação e acendem às escondidas pequenas velas, às quais atribuem muito mais virtude do que a santa hóstia. Os falsos devotos são os verdadeiros ateus da virtude, da esperança, da natureza e de Deus. Negam o verdadeiro e afirmam o falso. Contudo, a morte os levará besuntados de arrebiques e cobertos de européis que os disfarçam, e os lançará ofegantes em plena luz. Então, muito sério, né, gente? A Aqui, gente, às aqui vezes, na minha leitura, lambuzados de cosméticos, ele fala. Quer dizer, é a máscara, né, que é a a gente usa, máscara, é a né, máscara, que né? usa, né? E normalmente você usa eles usavam, né, na época dos teatros, né? Então, para dizer, interpretar um personagem, né? E às vezes eu fico pensando assim, quanto que a gente fica interpretando, né? Você veste aquela máscara de bondade, né? Quando fala a bolsa fechada e a mão aberta, tem o coração seco e os olhos úmidos. Às vezes você está lá chorando, você, tendo atitudes exteriores, né? Para enganar o outro, para fingir que é uma coisa que não é, mas o coração está lá, tá endurecido, capaz de magoar, capaz de ferir, capaz de levar vantagem. É muito. É pior, né, que a gente, o mundo não vê, né, mas a espiritualidade está vendo tudo, né? Então, nada fica oculto, né? O quanto a gente Ele se dá o ensuja. exemplo, né, eu lembrei do Tarcísio também, que ele fala, né, quando você está na palestra, que você está dormindo, né, que aí eles falam ele fala que é obsessor, que não tem esse negócio do cara fazer você dormir para ir para o plano espiritual, não. Então você fica em pé, né? E ele dá o exemplo da esposa dele, que conversando com a avó dele, falou com ele assim: eu às vezes estou deitada, quero rezar, mas não consigo, quando eu vejo a dormir, né? Como é que é? Como o Tarcísio que fala, né? Você adormece no Pai Nosso
mas quando acorda você lembra que não conseguiu rezar. Aí ele fala, a avó dele fala, mas você reza deitada? Como assim você reza deitada? Tem que rezar em pé, né? Quando você Porque conversa com o seu patrão, você você está conversa com o deitado. patrão deitada, ou você conversa com o seu patrão em pé? Então é isso, essa postura sua, né? Se você vai realmente querer ficar atento, você tem que estar numa posição física também, né? É a verticalização, né? Se você está na vertical para poder. Agora você está na horizontalidade, né? Lembrando, né, aquela poema da Maria Dolores, né? Volve ao templo interno e abandonado a É, mais alta de todas as capelas. O quanto que é necessário esse silêncio, né? Esse tempo interno que a gente tem dentro de nós, que é uma capela poderosíssima, que pode realmente nos conectar com o alto, né? Quando ele fala ali da questão, né, de ser rasteiro, né? Como as serpentes, né? A revista Espírita falando ali. Então, quanto que a gente tem que procurar, gente, essa elevação. Até mesmo em relação à oração, foi uma brincadeira, assim, entre aspas, né, que a avó fez com a Juliana, que ele fala, mas é verdade. Se você quer ter uma postura séria, e quando a gente começou a live, a gente estava falando das expressões que o corpo fala, você vai conversar com uma pessoa, ela está toda, sabe, é, voltada, né? Travada, então isso daí já é um sinal de que ela não quer absorver aquilo que você está falando com ela, né? Então, se eu quero estar em sintonia com Deus, que eu me eleve, né, que eu assuma uma postura de estar receptiva àquilo que o Evangelho pode nos mostrar, né? é igual no E a gente coral. só vai conseguir isso dentro da gente mesmo, com a intenção, com o pensamento. É igual a postura para você cantar no coral, você tem que abrir ombro, sabe? Encher o peito, jogar a voz para cá, tem a posição, você dobra um pouco o joelho, para você é, se posicionar, ficar em cima, né? Tudo tem essa postura para quê? Para que a voz saia. É a mesma coisa, é o pensamento. Você tem que ter uma postura de, 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 de conexão mesmo, né? Se você, E né? Senão isso você a faz gente uma prece vã, aprende. né? Então, no lado prático, a gente aprende muito isso na instituição, né? O quanto que a postura de estar deitada do idoso favorece uma série de comorbidades, né? Verdade, né? Então, é muito sério. Então, é que a gente procure realmente, né, o processo de elevação. Se você não pode ficar em pé, fique sentado, né? Diz que um dos maiores adversários do aposentado, qual que é? O sofá. É verdade. Te mantém num E fica estado sentado de tudo inércia, torto, né? de, Fica de, ali. de paralisia, né? Então, a gente tem que realmente procurar estar, né? Então, na nossa E o hora. Emmanuel fala que Hum. essa idolatria que a gente tem em relação às coisas é um veneno no processo, é um venenoso processo de paralisia da alma. Então, que a gente seja capaz de sair, né? Está no horário, né? Hum. Vou encerrar então com Maria Dolores, tá? Senhor, sei que nos deste a todos um encargo ou missão. Nada promoves sem objetivo, nada fazes em vão. A estrela conferistes a bênção de aguentar-te e refugir sem véu, tal qual sucede ao sol que nos conduz pelas vias do céu. Atribuístes à terra a função de compor e recompor, a forma em que o trabalho nos confere a ciência do amor. Colocastes no mar a investidura imensa de externar-te o poder e a fonte o privilégio de ensinar-nos a humildade por norma e o perdão por dever. Comissionastes as árvores amigas em que a lição do bem se exprime e se condensa para a tarefa de guardar-te a vida e auxiliar sem recompensa. Deste à flor o dom de perfumar e pusestes na estrada o dom de conduzir.
Deste música às aves, deste ao vento o doce ministério de servir. Tudo se filtra à glória soberana, tudo te exalta a lei. Em razão disso, eu próprio reconheço que quase nada sou e quase nada sei. Mas se posso pedir-te alguma coisa, converte-me, Senhor, à própria imperfeição, num canal pequenino que te mostre a força da bondade e a luz da compaixão. Uma semana aí de muita paz, de muita Todos harmonia para nós, todos nesta nós. semana, se Até Deus o próximo quiser. estudo, se Deus Próximo quiser. estudo. Tchau, tchau.